Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa meditação, hoje nesta sexta-feira da 20ª semana do Tempo Comum e também 8º dia da Quaresma de São Miguel. Nesse dia em especial, comemoramos a memória da Virgem Maria, Rainha dos Céus. Festa essa promulgada pelo Papa Pio XII, que depois do concílio passou a ser celebrada 8 dias depois, a Assunção de Nossa Senhora. Como no domingo também nós celebramos essa festa, é muito provável que essa festa consequente também seja celebrada nesse próximo domingo. Então, hoje reforçamos o nosso desejo de conversão, de mudança, de purificação do nosso interior. A gente tem uma pressa muito grande para que toda a realidade em nossa volta se transforme, para que o país seja mais justo, que as pessoas sejam mais trabalhadoras, mais honradas, virtuosas, e a gente tem realmente às vezes aquela pressa de que o mundo seja ideal para nossos familiares, nossos amigos, nossos filhos. Queremos logo um mundo ideal, mas sabemos que a nossa principal meta é com o nosso interior. É daqui de dentro que todas as transformações acontecem. Não adianta nada eu ter grande empenho em tirar o cisco do olho do meu irmão, enquanto uma trave impede o meu pleno olhar na fé, na esperança e na caridade. Por isso, meus irmãos, hoje o modelo é a Virgem Maria, que para nós, além de assunta aos céus, tão íntima com Deus, pôde ser um trono no qual o Senhor pôde assentar toda a sua vontade, todo o seu desígnio para o gênero humano. Então, hoje, nós olhamos para a Virgem Maria e contemplamos o futuro da igreja nela, o futuro do homem nela, de receber Cristo, de servir, de amá-lo e de permitir com que o nosso coração seja totalmente povoado de Deus. Então, esse é o desejo que nós unimos em oração para pedir, nessa Quaresma de São Miguel, que o nosso coração seja semelhante ao dela, seja puro, casto, obediente, prudente, sábio, inteligente, terno, amoroso, mas ao mesmo tempo combativo, forte, capaz de realizar prodígios imensos para defender aquilo que lhe é caro. Então, tenhamos esse coração generoso nas orações do dia de hoje, pedindo que o Senhor reforce todas as intenções que temos colocado aqui nessa Quaresma. Em especial, peço por você, por sua família. Em especial, peço pelo tio Mariano, que está se recuperando de uma sequela de AVC grave. Também peço pelo Rodriguinho e Pamela e toda a sua família, que Deus os abençoe e possa agraciá-los de imensas graças nessa Quaresma de São Miguel. Também por todas as pessoas que têm aqui pedido oração, seja nos comentários ou então pessoalmente, que o Senhor possa te abençoar, te proteger, te conduzir. Então é isso. Rezemos no dia de hoje por nossas conversões e nossas famílias. E se você tiver alguma intenção que queira partilhar, por favor, será uma grande graça rezar por você, acompanhar também essa grande vitória para testemunharmos ao Senhor quão grande é seu amor, sua misericórdia. Amém? Então rezemos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, quero te ofertar, Senhor, nesse dia, meu coração desejoso de converter-se, de ter uma nova chance diante da tua graça e misericórdia, para o arrependimento dos meus pecados e para a vida numa virtude que eu ainda não vivo. A principal transformação que eu almejo, Senhor, é a do meu interior, pois eu quero sim que o nosso país, nossa cidade, minha casa, minha família viva uma realidade nova. Mas eu quero ser promotor desta paz, promotor desta fé. Dai-me, Senhor Jesus, então, um coração generoso, capaz dessas transformações mais importantes, principalmente
quando admite para si a necessidade de conversão. É o que eu vos peço no dia de hoje. Por intercessão da Virgem Maria Santíssima, Rainha dos céus, Rainha dos anjos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. A liturgia de hoje, o texto, está em Lucas 1, versículos de 26 a 38. E diz assim: Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar em qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhais medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Bom, meus irmãos, essa leitura é maravilhosa e a gente sempre volta nela aqui para encontrar todo o bem que Deus produziu no coração da Virgem Maria para tornar possível, a chegada de Cristo e a redenção dos homens. Então, é belo demais esse caminho, E teologicamente essa leitura traz uma riqueza que inebria, que conduz, que anima o coração dos cristãos durante todos os séculos, Então, primeiro vem essa pressa de encontrar na terra ambiente favorável à vontade plena de Deus. E a gente percebe, até então, em toda a Sagrada Escritura, o quão difícil é encontrar corações fiéis, corações ao molde do coração do nosso Senhor, onde seria possível, dedicar, diligenciar, confiar, custodiar algo tão precioso como seu Filho único. Então, quando você pega a história de grandes homens e mulheres da Sagrada Escritura até então, como eles estavam contaminados pelo pecado, pela concupiscência, pelas suas paixões, sim, a gente vê grandes virtudes, mas em seguida grandes quedas, A latência, a jactância de Abraão, A relutância, talvez, num coração iluminadíssimo como o de Moisés, Que teve contato tão íntimo, tão presente de Deus, mas que ainda assim tinha suas imperfeições. Davi, então, esse tão eleito, tão forjado no coração de Deus, tão inspirado a ponto de cantos sagrados como salmos, de vitórias maravilhosas, de ter aquela liberdade, aquela alegria de estar na presença íntima do Senhor, também foi capaz de pecados inomináveis. Então, o Senhor sempre ia afastando estes de chegar à terra prometida, de pisar em solo sagrado, de também
ser aquele que contemplasse, né, em seus tronos, em seus braços, o Rei, que é Jesus. Mas aqui a gente vê a alegria de Deus em encontrá-lo, em designá-lo, em fazê-lo, na verdade, porque é por obra de Deus, vontade de Deus, merecimentos de Deus, que a Virgem Maria é preservada do pecado. E essa leitura faz a gente entender isso de maneira plena, como não é aqui uma pessoa comum, não é aqui um fato ordinário, não é aqui algo corriqueiro, mas algo pleno, né? Então, veja, num tempo certo, determinado, preciso, um anjo, né? Aquele que contempla permanentemente a face de Deus e o adora, e o ama e o serve, desce, vem a uma cidade chamada Nazaré, na Galileia. Deus o designa para isso, para uma virgem, né, que estava desposada com um homem chamado José, ou seja, já tinham direitos legais um para com o outro de esposo e de esposa, por mais que a coabitação ainda não existisse. E a gente descobre aqui também que Deus vem junto de um sacramento, junto de um matrimônio, né, onde Ele se faz presente, onde Ele tem aquela vontade. Ele selecionou tudo aqui, né? O melhor homem, o melhor esposo, o melhor pai, o melhor protetor, o melhor patrono para o seu filho Jesus, e a melhor mãe, a melhor genitora, a melhor nutriz, o melhor trono, a mais virtuosa, a mais humilde, a mais bela, a mais doce, a mais aos seus olhos, Maria. Então, ele manda um anjo para isso, porque veja que desolação teria o anjo se descesse a uma cidade chamada Nazaré, na Galileia ou a qualquer outra, e não encontrasse a virtude que ele contempla nos céus. Quão desolado seria o anjo, mas ele se vê alegre, tanto que a sua palavra é exuberante nisso. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ou seja, o Senhor é contigo, ou seja, existe uma comunhão. Em nenhum outro canto se vê essa comunhão porque ela é rompida pelo pecado. E ninguém encontrava estado de santidade já elevadíssima, como de sexta, sétima morada, purificada a alma plenamente para ter essa comunhão plena com Deus. E mesmo que tivesse, ainda existiriam as concupiscências sendo o tempo inteiro combatidas. Mas aqui não. Aqui o anjo fala, ave cheia de graça, plena da graça. Ou seja, a graça permeou toda ela. E eis aqui um conceito teológico crasso. O homem, por causa da queda, por causa da concupiscência e dos seus pecados, a graça é dada todos os dias, suficiente para salvar-nos, por meio dos sacramentos, por meio da confissão, por meio da comunhão eucarística. Mas essa natureza faz a gente voltar a precisar continuamente dessa misericórdia, desse perdão, desse encontro com o Senhor salvífico. Mas o anjo fala aqui, ave cheia de graça. Ou seja, não há divisões aqui, o pecado não dividiu, não há o mal aqui, o mal não tem nenhuma porção, nem 1%, nem nada neste coração, porque ela está repleta, cheia, plena. Grande foi a dispensação de graças aqui. Há um ponto que o Senhor é contigo, diz o anjo. Então, esse versículo 28, ele já é um compêndio teológico, mariológico, já é irretocável. Mas ainda assim, se prossegue a revelação de Deus. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar no seu significado. Por quê? O significado do que o anjo revelava a ela, que já tinha essa natureza dada por Deus, preservada por Deus, habitada por Deus, testifica algo grande a respeito de sua vida. E é necessário esse coração que estava ali disposto a apenas servir, que ela saiba como eu posso contribuir para a glória desse Senhor.
Veja, existe uma generosidade em contribuir. E o anjo diz, não temas. Ou seja, muitos de nós podemos ter essa primeira virtude, a necessidade dessa primeira virtude que é grandiosíssima, o temor de Deus, que é temer perder a sua amizade. Mas Maria não precisava temer perder essa amizade, porque já partindo de um estado de grande graça e de comunhão com o Senhor é contigo, né? O que cresce agora são as virtudes como a sabedoria, a caridade, a esperança. Isso robustece todo o seguinte, porque para um coração impecável, né? Ou seja, foi criado impecável, imaculado, será impossível perder a amizade com Deus. E o que se obtém após esse estágio de já ser plena, de já ser purificada, de não ter conhecido a mancha, é o progresso do amor. Então o coração de Maria cresce de amor em amor. E agora ele vai crescer de maneira mais ainda robusta. Porque ela vai ser a mãe do Senhor. E após esse estado, guardando no coração, como o evangelista Lucas fala em seguida depois, né? Na infância de Jesus, guardava em seu coração todas as palavras, todos os acontecimentos, o coração dela vai dilatando cada vez mais no amor, mas dilata plenamente na cruz. Quando ali ela deu também seu Filho único junto com Deus. Deus dava seu Filho único e Maria dava seu Filho único. E essa comunhão com Deus, né, de lutar pela redenção de todos os homens, entregando, né, ardentemente o seu Filho, assim como torna todos os homens filhos do Pai, unidos a Cristo, irmãos do Senhor, faz também com que a Virgem Maria seja mãe de todos os homens. É por isso que Jesus fala no alto da cruz, eis aí a tua mãe. Diz isso ao apóstolo que representava, que significava, que assumia ali o posto de igreja, pois ele era o único apóstolo presente. Eis aí a tua mãe. Igreja, eis aí tua mãe. Filho, eis aí a tua mãe. Cristãos, eis aí a tua mãe. E São João, como igreja, passou a acolhê-la dentro de casa. Assim fez a igreja também. Acolheu Maria, pois esse é um legado de leito de morte, né? De grande herança dado por nosso Senhor Jesus para nós. E Maria, dando seu Filho único para a redenção dos homens, também contempla essa ressurreição, fazendo com que ela, mais dilatada e mais ainda acrescida no amor, tornasse-se também mãe de toda a igreja, mãe de todos os homens e mulheres. Isso é muito forte. O significado dessa saudação, então, foi compreendido por Maria com o longo dos anos, com o passar do tempo e principalmente com o ato de sua doação na cruz e de testemunho da sua ressurreição. E o anjo então explica como será essa participação. Ela conceberá, dará à luz um filho, que será dado o nome de Jesus, né? São José assim o batizou. Será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi, porque tanto Maria como São José eram descendentes de Davi. Esse que ficou lá atrás na descendência, né? Porque a graça não estava plena ainda. Madura mesmo ela estava aqui, nessa família, em Nazaré. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e seu reino não terá fim. Maria perguntou algo que explica e testifica a festa que vivemos hoje. Como acontecerá isso? Não conheço o homem. Esse não conheço o homem fala sobre a intimidade, né? Sexual mesmo. Então, ela não conhecia intimamente nenhum homem, apesar de já ser desposada, já ser esposa de José. Isso denota que o seu estado de vida estava definido, tanto dela como de José. E essa vocação única desse matrimônio daria luz a uma coisa especial que estava acabando de ser manifesta aos dois. E a frase dela não é
eu não conheci até hoje homem. Eu não tive intimidade até hoje com nenhum homem, né? Não, eu não conheço homem. Ou seja, esta intimidade, né, não é algo que o Senhor já desejou ou predispôs para mim. Então, como se dará? Como eu posso contribuir, né? Porque esse estado de vida já era consagrado nela. E aí o anjo responde, né? O Espírito virá sobre ti. Não precisa temer, porque você não está afastando-se do propósito de Deus, você não está afastando-se de Deus, você não estará ofendendo. O Espírito Santo é quem operará em ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer de ti será chamado Santo. E não se preocupe, porque Deus faz coisas impossíveis. Aí ele dá o testemunho de Santa Isabel, que a Virgem Maria, prontamente já concebida de Jesus, vai auxiliar até o nascimento de São João Batista. Daí o anjo ouviu da Virgem Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se, pois a obra de Deus tinha acabado de concluir-se. Veja que grande graça, né? O grande rei, nosso Senhor, nosso mestre, saiu de um trono celestial cheio de honra e glória, no qual era contemplado por anjos, né, na presença ali do Altíssimo, para habitar um trono no coração da Virgem Maria. E o anjo contemplou tudo isso com grande reverência, com grande amor, com grande serviço ao desígnio de Deus. Por isso, meus irmãos, que grande graça nós temos de ter essa mãe como intercessora, pois incorrupta, imaculada, não conheceu o pecado, conheceu o sono para imitar seu filho Jesus, mas não teve corrupção para conhecer a morte e a perecibilidade de seu corpo. Assim foi assunta aos céus, e assim como antes recebeu o trono, né, em seu próprio ventre, agora também, ao lado de seu filho Jesus, é rainha. E nos ajuda e intercede por nossos desígnios de salvação, porque nós temos um coração enfraquecido. Nossa fé se arrefece, nossa esperança murcha, nossa caridade fenece, nós esquecemos os propósitos e, quanto à graça, nós temos fraqueza em mantê-la em nosso coração. E precisamos muito da virtude do temor de Deus para não nos afastar dele. Por isso pedimos que a nossa mãe, a Virgem Maria, nos ajude a mantermos o coração firmes no propósito de santidade e de conversão. Que São Miguel nos ajude, colocando por terra os inimigos, os nossos inimigos, que tentam fazer com que o nosso coração desanime da santidade. Então, no dia de hoje, peça por sua santidade, né? Peça para que Deus te converta e te mantenha em estado de graça. Então, rezemos nessa quaresma de São Miguel pedindo por isso, que esse valoroso guerreiro que nos céus, né, depois ao orgulho e à soberba de Satanás, também nos conduza para esta vida plena na graça de Deus, onde podemos realmente servi-lo, servos que fazem, cumprem a vontade do Senhor. Então rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene de Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós.
Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe do exército do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Consagração a São Miguel. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória de Deus, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número de vossos devotos e servos, a quem hoje me consagro, me dou e me ofereço. Ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador. Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessa e soberbo, que um dia prostrastes no combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Levanta-te, Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Augusta Rainha dos Anjos, soberana Mestra dos Anjos, vós que, desde o princípio, recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes para que, sobre vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhe a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe diviníssima, diviníssima. Enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-me e guardai-nos. Amém.
É isso, meus irmãos. Que o Senhor possa defender-nos e nos guardar e, por meio da intercessão da Virgem Maria, seja o nosso coração resguardado contra todas as maldades do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.